No domingo passado nós falamos sobre Jesus. E nós falamos que Jesus era o quê? Alguém lembra? Filho do Deus vivo. Nós focamos em duas palavrinhas: Salvador e esperança, se baseando no texto do Filho do Deus vivo. Responda rapidamente quem é Jesus, de maneira objetiva e de maneira clara. Jesus é Salvador e Jesus é a minha esperança. E hoje nós vamos falar sobre a vida de Jesus. E o título dessa mensagem é Viva na perspectiva da vida de Jesus. Como nós vamos organizar a nossa vida? Como acontece a vida de Jesus? E o texto que nós vamos utilizar é João capítulo 6, versículo 31 ao versículo 35. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 35. Se você pudesse colocar em pé, nós vamos ficar um pouquinho sentados depois. E o texto diz assim, versículo 31: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós oramos agora, Senhor, em Teu nome, Jesus, e queremos, ó Deus, refletir na Tua palavra. Que seja uma noite, ó Deus, de reflexão. Que seja uma noite que a gente possa ter clareza, lucidez da Tua palavra. Por isso pedimos ao Senhor, Deus, nos guia, nos conduz na meditação da Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo aplique em cada um de nós aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Viva na perspectiva da vida de Jesus. O texto que nós lemos é um texto bem no início do ministério de Jesus. E os discípulos, eles trazem uma questão muito interessante aqui, vivenciada na experiência lá do deserto. Os discípulos dizem: olha, nós temos fome. E assim como você, Deus, alimentou lá no deserto os israelitas, nós queremos hoje alimento. Nós queremos que a nossa fome seja saciada. E lá no deserto, o maná ele era dado ao povo diariamente. Todos os dias o povo de Deus acordava, saía de suas tendas, e eles pegavam no deserto, pegavam no deserto o maná, que era o alimento para cada dia. Então, para cada dia tinha um maná, para que eles pudessem então pegar e se alimentar.
E os discípulos de Jesus estão vivendo uma realidade onde eles querem ser alimentados, onde eles querem ser saciados. E a grande questão desse texto é: temos fome. A grande questão desse texto é: todo ser humano tem fome de algo. Todo ser humano deseja se alimentar de alguma coisa. E todos os dias nós nos alimentamos em vários aspectos e em várias áreas da nossa vida. E Jesus responde aos discípulos dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta de mim nunca mais terá fome. E aí os discípulos dizem: então nos dê desse pão. Eu quero comer desse pão, que uma vez que eu o como, eu jamais tenho fome dele. A vida de Jesus é uma vida que provê alimento ao outro. A vida de Jesus é uma vida que alimenta o ser humano. E viver na perspectiva da vida de Jesus significa ter a nossa fome, porque cada um de nós hoje aqui trouxe a esse culto uma fome que temos dentro de nós. E o nosso desejo, a nossa expectativa é que essa fome então seja saciada. A primeira fome que eu quero falar aos irmãos hoje é a fome emocional. Todos nós temos uma fome dentro de nós, que é uma fome emocional. Quem não gosta de ser amado? E quem não deseja ser amado? Todo ser humano, ele tem uma fome de amor. Irmãos, como é maravilhoso você ser amado e você se sentir amado. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E para as mães eu acho que como foi bom ser amada pelos seus filhos nesse dia. Então nós temos uma fome dentro de nós, que é a fome de ser amado. Não apenas a fome de ser amado, mas nós temos também a fome de ser acolhido. Todos nós queremos ter alguém que nos acolhe. Todos nós queremos ser acolhidos por alguém. Como é bom a gente poder estar nos braços de alguém, se sentindo acolhido, se sentindo recebido pelo outro. E todos nós temos uma extrema fome, uma extrema necessidade emocional de sermos acolhidos. Não apenas sermos amados, não apenas sermos acolhidos, mas nós temos também uma fome emocional, que é a fome de ser percebidos. Imagine você estar num lugar onde ninguém te percebe, onde ninguém te vê, onde você não é importante, onde as pessoas não dão a atenção devida ou necessária à sua pessoa. Todos nós gostamos de ser percebido por alguém no dia a dia da vida. Todos nós gostamos de ser lembrados nos dias de aniversário, por exemplo, como o Gabriel essa semana, como o Fernando também essa semana. Como é bom a gente poder acordar pela manhã e receber uma mensagem de alguém dizendo: olha, eu sou percebido, eu sou lembrado por alguém. Como é bom a gente receber um telefonema de alguém que a gente ama, e esse alguém que a gente ama dizer lá na outra linha: estou com saudade de você. Hoje eu acordei e eu percebi o quanto você faz falta para mim. Como é precioso a gente ser percebido nas nossas relações humanas diárias, e ser lembrado por um irmão, ser lembrado por um amigo, ser lembrado por um familiar. Todos nós temos a fome emocional de sermos percebidos, e todos nós temos a fome emocional de ser
perdoados. Amados irmãos, na realidade da vida, na construção da vida humana, todos nós falhamos nesse processo de construção de vida. E quando a gente trata isso nas nossas relações pessoais ou nas nossas relações familiares, o perdão é uma palavrinha que deve existir na nossa vida e que deve existir nas nossas relações. Muitas pessoas estão vivendo uma vida cheia de amargura ou cheia de ressentimentos, porque não aprenderam a perdoar, não aprenderam a liberar o perdão ao outro. E perdoar e ser perdoado, amados irmãos, é uma jornada da vida. Isso não acontece de maneira instantânea. Essa é uma construção emocional que nós vamos desenvolvendo diariamente. Imagine que a Roberta hoje faça algo que me fira profundamente. O nosso processo de perdão, de amadurecimento, vai se levar alguns dias, ou vai custar algumas semanas, ou vai custar alguns anos da nossa vida emocional. E perdoar significa não imputar no outro a culpa. Quando eu digo, Roberta, eu te perdoei pelo mal que você me fez, eu estou dizendo, Roberta, não estou imputando em você, e que Deus não impute em nós a culpa que nós merecíamos receber. Então a nossa vida emocional, ela é uma vida, irmãos, carente de perdão, e precisamos perdoar e precisamos ser perdoados dentro da nossa construção de vida emocional ou dentro da nossa construção de vida familiar cotidiana. E diante desse cenário, eu poderia dar muitos outros exemplos sobre a nossa fome emocional, mas nós vamos parar um pouquinho por aqui. A necessidade de ser amado, a necessidade de ser acolhido, a necessidade de ser percebido e a necessidade de ser perdoado. Tem um texto na Bíblia, que é um dos textos mais belos que eu encontro na Bíblia, que é o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 3. E esse texto diz assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor lá no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno e com amor leal eu atraí. Amados irmãos, quando nós entendemos que a vida de Jesus é uma vida que sacia a nossa fome emocional, eu preciso considerar esse texto, que Deus ele ama a sua vida com amor eterno, independente dos conflitos e das crises emocionais que você traz na sua vida cotidiana. Você é alvo do amor eterno de Deus, e Deus não vai nunca abrir mão da sua vida por algum sentimento que possa brotar no seu coração, seja a sua incredulidade, seja a sua falta de fé, seja a sua falta de perdão, seja a sua falta de se relacionar com o outro como nós deveríamos nos relacionar com o outro, seja o medo, seja a culpa, seja a ansiedade. Você é alvo do amor eterno de Deus, e Deus te ama eternamente. E ele diz com amor leal: eu te atraí. Ele está dizendo com bondade. Israel, foi com bondade que eu atraí você para perto de mim. E porque eu acho esse texto um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento e da Bíblia? Porque Israel havia deixado de amar a Deus. Israel havia abandonado o acolhimento de Deus.
Israel já nem percebia mais os grandes feitos de Deus. E Israel estava vivendo uma vida de amargura e de rancor. Israel vivia um contexto emocional terrível, falido. E no momento que Israel está falido emocionalmente falando, Deus levanta o profeta e diz assim: eu sou o Senhor que fez com que vocês escapassem da morte lá no deserto. Eu sou o Senhor que dei descanso para vocês na travessia do deserto até a terra de Canaã. Durante a noite eu colocava uma coluna de fogo para que vocês fossem aquecidos, e durante o dia eu colocava uma nuvem para que o sol abrasante do deserto não queimasse vocês, mas eu dava todos os dias descanso e acolhimento para vocês, Israel. E eu apareci para vocês no passado, dizendo: olha, eu te amei com amor eterno, eu não abro mão da sua vida, eu não abro mão da sua família, eu não abro mão do seu projeto, eu não abro mão da sua história. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa como você entrou aqui, eu te amo com amor eterno e eu vou te atrair, não com o dedo em riste em você, mas eu vou te atrair com bondade. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu lembro o filho pródigo, voltando, perdeu tudo, viveu uma vida dissoluta, viveu uma vida cheia de pecado, viveu uma vida cheia de problemas, e quando ele cai em si, e ele volta para a casa do pai, qual é a atitude do pai do filho pródigo? Fala: filho, você perdeu meu dinheiro. Filho, você não deveria ter feito isso. Filho, você me traiu. Você andou com prostitutas. Você fez tudo que era mal perante os meus olhos. O pai, na pessoa do pai do filho pródigo, ele chama o seu filho e reúne a sua casa. E ele estava todos os dias olhando pela janela à volta desse filho. E quando ele volta, o pai sai correndo ao encontro do filho, e ele dá um abraço no filho, é uma cura emocional. Ele fala: filho, eu quero te abraçar, eu quero te acolher, eu quero estar junto com você agora. Não me importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, eu vou te vestir de novo, eu vou te colocar uma roupa nova, eu vou te colocar um anel novo no seu dedo, e eu vou fazer uma grande festa, porque você estava morto e agora você voltou e está vivo de novo. Então lembre sempre disso, isso é curador. Deus te ama com amor eterno. Aleluia. E Ele vai te atrair até Ele com bondade. Glória a Deus. Um outro texto que eu quero considerar nesse ponto é o texto de Isaías 49:15, que diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Se talvez você entrou aqui hoje e você se sente mal amado pelas pessoas e por Deus, se talvez a sua história de vida não foi uma história de vida muito bacana, aonde a sua mãe ou a sua família te amou desde o ventre, talvez você já ouviu alguém dizer a você: olha, você não foi planejado, e porque você não foi planejado, você chegou de última hora. Nem sei se eu te amo como eu poderia te amar. Se talvez você traz hoje sobre você essa carga de culpa emocional, eu quero dizer a você que existe um Deus nos céus, que Ele projetou a sua vida, e que o salmista diz no Salmo 139, que Ele teceu a sua vida no ventre da sua mãe.
Você é obra das mãos de Deus. Deus te criou e Deus te teceu cuidadosamente no ventre da sua mãe. Por isso você é projeto de Deus, por isso você é amado de Deus, por isso Deus tem planos grandiosos com a sua vida, e por isso Deus deseja te amar todos os dias, e Ele te ama todos os dias. Permita que essa fome emocional seja saciada na pessoa de Jesus, porque o dia que você se saciar nele, você nunca mais terá fome. Você vai entender que Ele te amou e que Ele te ama, e que você é projeto dEle, que você é criação das mãos de Deus, das mãos do Senhor. Por isso você é amado de Deus. Pensando na vida de Jesus e pensando na forma como Ele sacia a nossa fome, nós temos a nossa fome emocional, e hoje nós vamos orar para que essa fome emocional seja saciada por Deus, para que no seu dia a dia, no decorrer da sua semana, que essas verdades do Evangelho sejam confrontadoras dentro de você, e alimente você, e sacie a sua fome e a minha fome emocional. Nós trazemos também na nossa vida uma fome social, não é apenas uma fome emocional, nós temos uma fome social. E aqui eu gostaria de abrir um pouco mais essa conversa com os irmãos e falar um pouquinho do nosso país, do Brasil. Todos nós sabemos que o momento do Brasil não é um momento dos melhores, é um momento de crise social. Estamos próximo de um possível impeachment, de uma troca de governo. Mas eu quero trazer algumas informações aqui do nosso país. Pouco mais de 85% da população brasileira se declara cristã. O Brasil, ele é um país, na sua maioria, cristã. A população evangélica do Brasil, em 2014, ela atinge 25,03%. Então, desses 85% que são cristãos, 25% são evangélicos. Representamos hoje como evangélicos protestantes 1/4 da população brasileira. A população católica, ela vem caindo. Em 2014 ela chega mais ou menos ao número de 57% de católicos. É uma pesquisa do Datafolha. Eu quero trazer também algumas informações agora acerca do nosso cenário social brasileiro. Nós representamos a grande maioria da população como cristãos, 1/4 evangélicos. A grande massa do Brasil, nós estamos dizendo que a grande população brasileira professa a fé cristã, e 1/4 dessa população professa a fé evangélica. Nós somos um país cristão, e uma grande parte desse país é evangélico. Vamos a alguns números que me chocou um pouco. Nós temos aqui no Brasil 37 mil comunidades ribeirinhas que vivem na região da Amazônia. São formadas por centenas de rios e igarapés, e cerca de 10 mil delas não possuem nenhuma igreja evangélica. Nós estamos falando que aqui no Brasil, para que a fome social seja saciada, nós temos 10 mil comunidades ribeirinhas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Aqui no Brasil reside um grande número de ciganos, pessoas não evangelizadas.
mais de 700.000 pessoas, e destes apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Dessa população de 700.000 ciganos, 1.000 deles se declaram cristãos, e eles vivem como nômades, andando aí de um lado para o outro. Eu não sei quem já se deparou com algum cigano na rua, querendo ler a sua mão, ver o seu futuro, e assim por diante, E esses ciganos, eles vivem em pequenas cidades do Brasil, onde eles estão concentrados. Um outro desafio que nós temos: sertanejos não alcançados pela mensagem do Evangelho. Há 6.000 assentamentos que não possuem nenhuma igreja evangélica no nosso país. 6.000 assentamentos que não possuem presença evangélica. Tem um grupo aqui no Brasil de origem africana, que são os quilombolas, e eles possuem cerca de 5.000 comunidades aqui no Brasil, e aproximadamente 2.000 dessas comunidades ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E quinto, colônia de imigrantes. O Brasil é um país muito receptivo, A gente recebe muito os imigrantes. E há no nosso país mais de 100 países que estão representados aqui no Brasil, mais de 300.000 pessoas, mais de 300.000 imigrantes. E eles vivem em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, e eles não receberam, a grande parte deles, o Evangelho de Jesus Cristo. O que eu quero despertar aqui hoje, irmãos: nós estamos implantando uma igreja cristã evangélica, e o nosso objetivo, a nossa missão de implantar uma igreja não é representar número como evangélicos no Brasil. Esse projeto não é meu, de apresentar mais números de evangélicos ou implantar mais uma igreja no Brasil para dentro, que viva para si mesmo. Eu não estou nem um pouco comprometido com esse tipo de evangelho, que reúne pessoas dentro de um templo e explora pessoas dentro de um templo e não tem nenhuma representatividade social. Eu entendo que a igreja de Jesus é uma igreja missional, é uma igreja que tinha que se incomodar com isso. Nós estamos dentro dos nossos templos evangélicos dizendo: Maranata, a hora vem Jesus. Ele não vai vir, irmãos. Enquanto esse povo e essa população não for evangelizada, esquece Maranata. Enquanto não tiver compromisso social, de envolvimento com o próximo, da igreja deixar de ser uma igreja para os de dentro e a igreja passar a ser uma igreja para os de fora, vai ser só um ajuntamento de pessoas vivendo com seus egos e com as suas vaidades. O Evangelho ele é muito mais além do que isso. O Evangelho é muito mais do que administrar vaidades entre a gente: quem cantou melhor, quem tocou melhor, quem pregou bem, quem não pregou bem, quem serviu melhor a ceia, quem não serviu melhor a ceia. Diante desse desafio que nós temos de implantar uma igreja que é missional, de implantar uma igreja que cumpre o ID de Jesus com intencionalidade, é a gente olhar para esses dados estatísticos e a gente se incomodar, porque a responsabilidade de alcançar essa população não é do governo Dilma e também não é do governo Temer e não foi do governo Fernando Henrique. O desafio de levar o Evangelho e de matar a fome social dessa população é uma responsabilidade que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Quem serão os enviados para matar a fome social do nosso país? Tem gente que vive à sua volta, que é faminto de uma sociedade evangélica. Tem gente à sua volta que é faminto dos valores éticos do reino. Tem pessoas à sua volta que é faminto
dos valores e dos princípios cristãos, e como nós vamos divulgar o Evangelho, como nós vamos levar o Evangelho a essas pessoas. Quem serão os enviados? Eu tenho dito ao Senhor diariamente: Senhor, eis-me aqui, faz de mim, Senhor, um enviado nas tuas mãos, para levar o Evangelho com integridade e para levar o Evangelho com relevância para as outras pessoas. Irmãos, eu já estou enfadado, eu já estou cansado dos cultos evangélicos que são só para massagear o ego das pessoas que os participam. Eu já não tenho mais paciência de ver cristãos procurando movimentos um para o outro, procurando quem é a bola da vez do momento, qual é o movimento que vai vir ao Brasil, qual é a onda do momento de pregação, de louvor, quem vai ser o cantor famoso que nós vamos trazer à igreja. Irmãos, já estou cansado desse Evangelho. Ou nós estamos dispostos a viver o Evangelho de Jesus tal qual como ele é, ou então seremos meninos levados de um lado para o outro e vamos viver por qualquer vento de doutrina. Aqueles que se rendem ao Evangelho não têm mais a sua vida como preciosa, mas têm o Senhor Jesus como precioso. Aquele que se encontrou com Jesus é como aquele que encontrou uma pérola de grande valor, e essa pérola de grande valor ele recebeu, que é Jesus, e agora ele entrega tudo, ele dá tudo. A sua vida passa a ser organizada a partir dos valores e do reino de Jesus Cristo. Quem são os enviados para evangelizar esse povo? Você que é cristão é enviado para eles. Nós, como instituição Igreja Cristã Casa de Daniel, somos enviados para eles. Quem vai matar a fome social do Brasil? Quem que vai ir às ações e levar o Evangelho de Jesus? A Igreja de Jesus foi comissionada para isso. A Igreja de Jesus, um pouquinho antes dele subir aos céus, ele reuniu seus discípulos, que eram poucos, não eram muitos. Essa é uma causa que não é uma causa de multidão. Essa é uma causa de gente que se converteu a Jesus. E ele chamou 12 pessoas que haviam se convertido ao Cristo. E ele reuniu esses 12 e falou assim: olha, discípulos, agora vocês não vão ser mais discípulos, agora vocês vão ser apóstolos. O que significa apóstolos? Vocês vão ser enviados. E ele comissiona esses 12 e diz: olha, vão ao mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Mas agora vocês não são mais alguém que vive para dentro de si mesmo. Agora vocês são missionários. Vão ao mundo, preguem o Evangelho e levem o Evangelho de Jesus ao mundo. Tem um texto que Jesus diz em Mateus, que é a fome social que hoje precisa ser saciada por cada um de nós, que diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu adoeci e vocês foram me visitar, eu estive na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando vimos você como estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. A Igreja de Jesus é uma igreja engajada em saciar a fome social. A Igreja de Jesus não olha o pobre com desdém. A Igreja de Jesus não olha um morador de rua e fala: isso não é problema meu.
A igreja de Jesus não vê alguém doente no leito de uma cama e diz: ela está assim porque lhe faltou fé. Ela está assim porque deve ter pecado contra Deus, porque se não pecou contra Deus, não estaria numa condição como essa. A igreja de Jesus é uma igreja que é acolhedora, é uma igreja que é missional, é uma igreja que se envolve com gente, é uma igreja que sacia a fome social das pessoas, é uma igreja que senta com o doente e diz: olha, eu não vim aqui te trazer a cura, até porque eu não tenho poder e competência para isso. Eu vim aqui só te trazer um colo e uma oração. Eu só vim aqui trazer a minha companhia para você. Se daqui a um mês ou um ano você vai vencer a morte, vai para a eternidade, eu não tenho domínio sobre isso. Eu não sou Deus para poder dizer se você vai ser curado ou não, a não ser que pela graça Deus me revele isso. E eu vou dizer isso a você com muito temor ao meu Deus. Porém, se Ele não me disser isso, eu estou aqui apenas como uma companhia, disposto a te servir, disposto a te acolher, disposto a dizer o quanto você é amado de Deus e suprir a fome e a necessidade social que você tem. Amém, irmãos? Amém. Está tudo bem por aí ainda? Então, falamos sobre a fome emocional, falamos sobre a fome social, que é uma responsabilidade minha, tua e da igreja de Jesus. E por último, eu quero falar sobre a fome espiritual. Todos nós que entramos aqui, nós entramos aqui porque nós temos fome espiritual e queremos comer espiritualmente falando. A fome espiritual, na perspectiva bíblica, ela é saciada através da razão. Romanos 12:1. O culto cristão, ele é um culto racional. E nós apresentamos aqui os nossos corpos a Deus como culto racional. O que isso significa? Para que esse momento não fique apenas nesse momento, eu preciso entender o que está sendo falado aqui, e eu preciso entender o que acontece no dia a dia da igreja. Se você vem a um culto ou participa de um culto e a sua experiência é uma experiência apenas emocional, você chega na sua casa e diz assim: olha, nossa, como aquele culto foi bom. Mas foi bom porque não, eu senti um negócio lá, Gabriel, mas um negócio que eu nunca senti na minha vida. Mas que negócio é esse que você sentiu? O que Jesus falou para você? Qual é a compreensão que você teve da mensagem de Jesus? Nada. Você não entendeu quem é Jesus, você não entendeu a mensagem de Jesus, você não entendeu o que foi falado no culto, seja através da música, seja através da pregação do Evangelho. Se você não entendeu nada, e você não fez esse exercício com a sua razão, na segunda-feira, sabe o que você vai precisar na segunda-feira? Daquele outro negócio lá, daquela sensação: nossa, eu senti aquele negócio, eu vou lá na segunda porque eu já não estou bem. Aí você chega na segunda: nossa, foi bom. Aí chegou na quinta, porque agora a droga foi mais forte, então você aguentou segunda, terça, e aí chegou na quarta, Roberto, você fala: nossa, já está ruim de novo, estou precisando de algo. Aí você vai lá no culto e recebe uma outra porção daquele negócio que você não entende, mas que você sabe: nossa, foi bom, viu? Senti um negócio bom. E aí você vive a sua vida toda assim, escravo da religião. Religião que oprime, religião que vai tirar tudo que você tem, uma religião que vai te colocar medo, uma religião que vai te colocar culpa, e uma religião que vai trabalhar a sua ganância. O culto racional é o que eu aprendi hoje. Deus, com o poder do Espírito Santo, me ajuda a praticar isso na segunda. Não consegui.
Deus, com o poder do Espírito Santo, me ajuda a praticar de novo. E você vai permitindo que as verdades do Evangelho tome vida dentro de você, e a palavra de Jesus se encarne dentro de você. E o dia que a palavra de Jesus se encarnar dentro de você, você não vai ser mais um ouvinte do Evangelho, mas você vai ser um praticante do Evangelho. E quando eu e você formos um praticante do Evangelho, disse Jesus, pode vir as chuvas, pode vir as tempestades, pode vir os ventos, que nós vamos suportar, porque a nossa casa foi edificada sobre a rocha. Aleluia. O grande problema hoje que nós estamos lidando, desculpem a expressão, mas com analfabetos cristãos, gente que conhece a religião, gente que vive a estrutura da religião, mas gente que não conhece a Bíblia, gente que não conhece a mensagem de Jesus, gente que não tem clareza de quem é Jesus, que ainda não entendeu que Jesus é Salvador, que ainda não entendeu que Jesus é Senhor, que ainda não entendeu que tudo que acontece na sua vida e na minha vida está no domínio de Deus. Amém. Eu perdi o emprego, amém, é triste, vamos chorar essa dor, é a nossa fome emocional, vamos compartilhar entre irmãos. Tem alguém enfermo entre nós, vamos orar, irmãos, vamos chorar a dor do outro. Porém, nós temos a convicção que Deus é bom, e isso vai nos dar sustentação para a nossa fé. Então a nossa fome espiritual, ela passa através da razão. Por isso, leia a Bíblia na sua casa, não deixe para ler apenas na igreja. Tenha uma vida diária de devocional. Se você depender só do culto aqui, pode ser que a sua fome espiritual não seja saciada. Pode ser que você chegue no próximo domingo morto de fome, ou talvez nem chegue no próximo domingo. Mas se você tiver uma vida diária de leitura bíblica, de devocional, você vai entender esse espaço diferente. E você vai falar, não, hoje eu não vim buscar uma bênção, hoje eu vim aqui confraternizar com os meus irmãos, hoje eu vim aqui cultuar a Deus com os meus irmãos, hoje eu vim aqui porque esse espaço é muito gostoso, é muito agradável, ele me faz muito bem, por isso eu estou aqui. E no dia da adversidade, da tribulação, você falou, hoje está difícil orar. Você vai entender a relevância desse espaço. Mas esse espaço não é para te dar bênção, não te dá bênção, te dá maldição, não te dá maldição. Esse espaço é um espaço para a gente se reunir e celebrar Deus e compartilhar a palavra. A fome, ela tem que ser matada diária na sua vida com Deus. Amém? Amém. Fome mais fé, Hebreus 11:1. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, a esperança de fatos que estamos aguardando. Qual é a razão? Deus é provedor da minha casa, mas eu estou desempregado, pastor. Está difícil, está complicado pagar as contas, a luz aumentou, a água está cara, eu vou no mercado com R$200, eu trago 2 sacolinhas. Aí você fala, nossa, o que eu estou vendo não é que Deus é um provedor, mas tenha fé, acredite naquilo que você não está vendo, saiba que Deus não vai te desamparar, saiba que Deus vai continuar cuidando de você, saiba que Deus vai continuar amparando a sua vida, ainda que isso não seja a sua realidade desse momento, desse período que você está vivendo, mas tenha fé para poder acreditar no caráter absoluto e bom de Deus, e saber que Deus está cuidando de você todos os dias. Pastor, eu estou enfermo, eu estou doente. Que aquilo que você não está vendo, que a fé te dê base, te dê sustentação, para você dizer, olha Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser me curar dessa enfermidade, o Senhor vai me curar dessa enfermidade.
Agora, se o Senhor permitir que essa enfermidade me leve à morte, que o Senhor esteja de braços abertos para poder me receber na eternidade, isso é fé. Agora tem um negócio legal aqui. Razão, com fé, traz experiência e traz emoção. Estou dizendo que nós seremos aqui os homens de gelo, não sentimos nada. A gente lê a Bíblia, olha, Jesus é o Salvador. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Não. Tem verdades do Evangelho, irmãos, que me comovem profundamente. Tem verdades do Evangelho que às vezes me atrapalham a pregar aqui para vocês, que eu ainda estou aprendendo a dominar um pouquinho as minhas emoções para dizer para vocês em algumas coisas que eu creio. Porque quando eu leio, isso traz uma emoção tão grande dentro de mim e me promove no meu interior uma experiência tão fantástica e tão maravilhosa. E o Evangelho passa por essa fase. Primeiro você compreende, depois a fé é nutrida no seu coração, e uma vez que a fé é nutrida no seu coração, isso se transforma em prática, isso se transforma em experiência, e isso se transforma em emoções. É essa locomotiva que deve fazer parte da nossa vida. Eu compreendo o Evangelho promove fé no meu coração, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Uma vez que eu ouvi a palavra de Deus, uma vez que eu compreendi a palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus se transformou em fé dentro de mim, irmãos, eu estou pronto para viver qualquer experiência que a fé pode me promover. Seja o céu descer, seja amar o próximo com mais intensidade, seja abrir mão do meu egoísmo e poder compartilhar mais com o outro, seja vivenciar qual verdade for do Evangelho com muita entrega, com muita emoção e com muita dedicação. Irmãos, estou encerrando, eu sou totalmente comprometido com a implantação dessa igreja, totalmente. Eu penso na igreja grande parte do meu dia, grande parte das minhas horas. Eu estou completamente envolvido com as minhas emoções com relação ao dia a dia da implantação da Igreja Cristã Casa de Daniel. A Igreja Cristã Casa de Daniel hoje me custa as minhas emoções. E eu digo isso não querendo dizer a vocês que eu sou melhor do que vocês, não. Estou dizendo isso porque eu sou tão apaixonado pela vocação que Deus me deu, eu sou tão entregue a essa vocação que Deus me deu, e a Priscila é testemunha disso, e a minha família vive isso, que eu me entrego a essa experiência com muita intensidade e com muita dedicação. Porque eu me entrego, porque eu compreendi na minha razão qual é a minha missão como ser humano, e isso gerou fé no meu coração. Eu tenho fé para poder viver isso, embora ainda com um monte de dificuldade, um monte de incertezas e assim por diante. E isso permite que eu tenha experiências no meu dia a dia acerca dessas verdades que eu vivo do Evangelho de Cristo Jesus. Versículo 35, eu quero encerrar com esse versículo. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, seja ela qual fome que for, seja ela uma fome emocional, seja ela uma fome social, seja ela uma fome espiritual. Eu não sei qual é a fome que está dentro de você hoje, mas se você for até a Jesus e você entender a mensagem de Jesus, a sua fome será saciada, e aquele que crê em Jesus nunca mais terá sede, porque Ele é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu para alimentar a alma faminta do ser humano. Então hoje, falar sobre a vida de Jesus, para mim significa falar de uma vida que sacia a vida do outro, que sacia a vida da humanidade. E viver na perspectiva da vida de Jesus significa viver envolvidos com a missão de Jesus, significa viver envolvido com os princípios de Jesus,
significa viver envolvido com os valores de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.